Olá, e aí pessoal? Sejam bem-vindos ao vídeo de dicas de Civilization 6. Esse vídeo aqui ele vai ter como propósito orientar vocês, dar algumas dicas sobre como que você faz para você ter melhor visualização no jogo, como que você descobre informações preciosas para você vencer a partida ou conduzido a sua civilização durante ela, e algumas coisinhas básicas que quando você começa a aprender a jogar, você tem que descobrir aos poucos. Então se você souber dessas poucas informações, isso já faz toda a diferença, tá? Então, para você que vai começar a jogar o Civilization 6, o que que você tem que ter em mente? Você tem que escolher inicialmente no jogo qual que vai ser a sua condição de vitória. Você tem algumas delas, sendo elas vitória militar, né, conquistar todas as civilizações, científica, cultural, religiosa e diplomática, tá? Essas são as condições de vitória. Dentre elas, você escolhe uma e aí você vai conduzindo o jogo a partir daí. Durante o seu progresso de jogo, você vai cair numa terra aleatória no mapa e dependendo de onde você cair, você vai começando a estruturar a sua cidade. Por exemplo, se você cair no meio de várias montanhas ou atrás ou pouquinho aqui do lado das montanhas, faça sua cidade de uma forma com que estruture a cidade de uma forma que você consiga ter uma certa proteção. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho dois morros, eu tenho um afunilamento aqui. Então, essas duas cidades aqui são as mais protegidas da minha civilização. Você pode ver que, inclusive, eu estou tendo uma pequena guerra com os bárbaros. E dificilmente eles vão conseguir atacar Kyoto ou Yokohama, tá? Então, eles vão sempre vir por aqui ou aqui nesse canto, tá? Sejam os bárbaros, sejam as outras civilizações. Então sempre procure se estabelecer do que você tem, né? Do seu cenário que você tem, da sua região. Se você está em uma região que tem mares, procure instalar suas cidades de uma forma em que você consiga se proteger de ataques navais, né, e tudo mais. São coisas bem básicas que você vai aprendendo ao longo do jogo, tá? Mas, de início, o mais importante que você tem que ter em mente, o que cada informação quer dizer. No mapa, você tem também o modo estratégico de você olhar o mapa. Esse modo aqui ele é referenciado aos modos clássicos. Ele ajuda você a ter uma visão um pouco mais clara e talvez até simplista do que está acontecendo ao redor da sua civilização, do mapa, né, como um todo. Você consegue ver onde estão as coisas, você consegue ver um pouco mais de clareza quais são as instalações suas e do inimigo. Você consegue planejar um pouquinho melhor. Além disso, você tem também as formas de governo, tá? Mas esse aqui a gente pode ver fazer em outro vídeo, a gente pode visualizar e eu posso detalhar melhor. Árvore cívica, é sempre bom dar uma olhada, clicar sempre nesse botãozinho para você ver qual que é o direcionamento que você vai na cidade. Você vai, por exemplo, se você vai desenvolver mais ciência para você ganhar no modo em conquista científica, procure sempre achar perks, né, cartões que vão te dar pontos de ciência, como esse aqui, por exemplo. Né? E você vai sempre procurando desenvolver a sua cultura baseando na onde tem os cartãozinhos, né? Para você conseguir pontuar a ciência na sua. Esse aqui, por exemplo. Ó. Iluminismo. Iluminismo é uma ótima maneira. Se você chegar no iluminismo primeiro, você vai ter muito bônus de ciência para você ganhar o jogo pelo método científico. É um exemplo, tá? Tem outros de cultura, tudo. Ciência é a mesma coisa. Se você pode vir aqui e dependendo do onde você quer chegar, você vai. Se você quer, por exemplo, ganhar em vitória militar, então você vai fazendo as coisas que dão mais potência militar, né? Engenharia militar. Em vez de você fazer educação, você faz engenharia militar, você faz. Isso aqui é o básico do básico, acho que qualquer um pega assim logo de primeira, tá? Grandes personalidades são bônus que você ganha quando você coloca lá em um aspecto cultural que você quer ter tal personalidade. Então ele vai, por exemplo, cientista, ele vai te dar o ponto da personalidade cientista para você conseguir depois pegar o Alan Turing aqui, né, famoso. Ou você pode comprar também, se você tiver muito dinheiro, que é um caminho também de jogo a se jogar. Se você conseguir coletar bastante dinheiro, bastante ouro, você pode comprar o cientista e potencializar a sua vitória na onde você quer, né? Seja ele por cultural. Por exemplo, eu posso vir aqui e comprar o cientista e nisso eu
levo ele até aqui. E aí eu ganho ponto de ciência, né? E aí eu consigo ter um avanço nessa modalidade para conseguir ganhar o jogo. Essas informações aqui, ó, quando você inicia o jogo, você não consegue ver elas. Para você descobrir como saber quais são as forças, né, dos inimigos e a sua também aqui no caso, você vem aqui, opções, interface e deixa sempre mostrar, tá? É uma das melhores dicas que qualquer pessoa pode dar no Civilization 6, tá? Aqui mostra o status que você está cada nação. Você clicar nele, você pode fazer negócios, tudo. Sempre procure fazer negócio. Você não quer passar aí pela cidade do inimigo, da outra civilização. Você pode colocar aqui que você quer. Aqui, por exemplo, fronteiras abertas. Então eu negocio com ele, pergunto o que seria preciso, barato, e a partir de agora eu posso andar na nação dele sem me preocupar, né? Posso fugir de bárbaro se eu estiver precisando. Isso é uma dica muito bacana que às vezes a gente na hora não pensa, a gente acaba perdendo unidade à toa por causa disso, tá? Segunda coisa, aqui sempre clica nesse botão para você ver onde você está. Aqui tem várias informações que é importante, pontuação. Se você quiser jogar o jogo bem calculadinho, você pode vir aqui, ó. Informação de turismo também. Aqui nesse jogo, nesse modo que eu coloquei, ninguém estava muito agressivo, né? Então ninguém dominou ninguém, ninguém foi pra cima de ninguém. Cidade-estados, se você quer fazer uma vitória diplomática, então você tem que procurar sempre por meios de conseguir emissários através da desenvolvimento de cultura, por exemplo. Preservação, me dá 3 emissários. Esses emissários vão para cidade-estados em que você vai colocando. Você tem que tentar ser suzerano dessa cidade. Eu consegui ser só de uma, de Lisboa, por exemplo. Quanto mais cidade você conquistar, você for suzerano, mais você vai conseguir alcançar, chegar perto da vitória diplomática, tá? Ele é um pouquinho difícil, mas e você tem que ser um tanto quanto rápido. Talvez você tenha até que ir por outros meios para conseguir chegar, né? Talvez você tenha que investir um pouco mais em cultura para chegar na vitória diplomática, mas é possível. É uma vitória bem legal, ela é diferente, acho que talvez seja a vitória mais diferente do jogo para mim. Rotas comerciais. Essa aqui é a parte que eu mais gosto, as rotas comerciais. Você constrói a sua economia muito pelas rotas comerciais, né? Com os bônus que elas dão, com o ouro. Você troca recursos com outra cidade. Troca não, né? Você ganha recursos com a rota comercial. Troca até religião também. Nisso você vai conseguindo captar mais ouro. É uma boa forma de captar ouro. Você pode colocar o seu governo para ser uma forma de governo em que te dá mais rotas, por exemplo, esse aqui, a República Mercante, você consegue 2 rotas comerciais. E nisso você consegue fundar da hora. Se você tiver um momento do jogo que você precisa de ouro, talvez para fazer uma guerra, talvez para se defender, talvez esse meio de colecionar ouro talvez ajude a você comprar mais unidades, tudo. É uma ótima forma de você conseguir se defender ou até de atacar a outra nação. Próxima coisa, eu vou mostrar como que se faz para iniciar o jogo. Vou dar um exemplo de quando você vai começar o jogo, qual que é a melhor forma, o que você mais deve fazer, pensar em fazer a hora de começar o jogo. Uma das melhores coisas que você pode fazer é olhar de forma estratégica. Você pode começar com visão estratégica logo de cara, habilitando aqui essa opção. Para ver qual área você consegue ver que tem esses recursos aqui à mostra, né? Como se fosse um milhozinho, né? A rodinha que significa produção, né? Então o milho significa comida. E você vê também quais são os recursos que possuem em volta. Seja no caso aqui pedra, que eu posso fazer uma pedreira, banana. Todos esses recursos têm alguma função, principalmente no começo, que vai te ajudar a ter um avanço. Isso aqui também é legal, ó. Quando você tem ouro, também ajuda também um pouquinho no early game. E antes de você instalar sua base, se você está numa região de florestas assim, você pode, antes de você criar a base, claro, você quer instalar, fundar a cidade o quanto antes possível para você avançar no jogo. E aqui onde eu tô, já é um local muito interessante, do lado de uma banana e daqui da pedra. Então eu já posso. E também tem um rio que também dá um bônus bem legal. Tá? Sempre procure ver isso aqui o que a conselheira diz, tá? Mas mesmo ela dizendo que aqui seria melhor, aqui eu acho melhor. Mas você pode pegar aqui
o guerreiro e avançar um ou dois quadros para você ver o que tem. Eu não vou descer porque eu tô vendo que tem deserto. Então essa área desértica, ela não tem muitos recursos para a cidade. Então eu vou para cima e vou ver o que tem mais. Tô vendo que não tem mais nenhum outro recurso. Acho ótimo instalar aqui. Vai remover o quadrado, mas não tem problema. De primeira, ela até fala para você fazer o monumento, o que não é ruim, porque você vai ter um pequeno passo na cultura, mas eu recomendo o batedor. Por quê? O batedor, você primeiro, você com ele você explora um pouco o mapa, você consegue descobrir o que tem nas suas redondezas, né? Ele vai andar e vai ver se tem alguma cidade-estado que você já pode começar a ter uma relação, ele vai ver se tem alguma outra sociedade. E mais importante do que isso, só por isso já tá bom, mas mais importante do que isso é que ele vai coletar pequenos negocinhos de, como é que fala? Tribos perdidas, que vai te dar ouro. Então, quando você faz ele, você consegue essa pequena vantagem de ouro, tá? Você pode usar o guerreiro também se tiver algumas tribuzinhos, umas pequenas tribos que vai te dar ouro. Aqui, a primeira coisa que você tem que ver é quais são os recursos que você tem em volta quando você vai escolher a pesquisa. Bom, aqui tá claro pra mim. Se eu tenho banana, tá? E eu tenho pedra. Qual recurso que eu uso para conseguir coletar pedra? É mineração, tá? Então aqui, ó, ele desbloqueia a pedreira. Você descobre ele, então daqui a pouco eu já posso fazer pedreira. De segundo item, já posso pensar no arroz, que vai me dar bastante comida para a cidade. Após você fazer a unidade de batedor para você explorar, a próxima recomendável que eu considero é construtor, porque aí você já vai começar a colocar os edifícios para você conseguir a produção na sua cidade. Então, já faça construtor logo de cara, isso aí é para qualquer situação, tá? Monumento ele vem depois, tá? Depois que você fez construtor, depois que você fez batedor, você pode fazer monumento. A não ser que tenha bárbaros em volta que você precise se defender. Aí tudo bem, você pode fazer um lançador ou um bárbaro. Mas nesse caso, o monumento fica em terceiro lugar. Após isso, o jogo ele vai ter que se desenvolver conforme você vai pensar a sua estratégia, né? Pessoal, espero que tenham gostado dessas dicas iniciais. Existem muito mais informações nesse jogo que são legais de você estudar, de você aprender. Essas são só o começo, só para você começar a desenvolver o seu jogo e explorar e conhecer. Mas talvez um próximo vídeo eu possa fazer explicando um pouco mais sobre estratégias, como que você forma uma guerra, como que você vai iniciar uma produção de soldados para você encarar uma guerra, para você pegar território. Existem várias coisas, várias estratégias que pode ser feita. Eu posso fazer isso em outro vídeo, se esse aqui for um vídeo bacana, se o pessoal gostar, tudo mais. Mas por enquanto é isso, espero que tenham gostado e falou! Não deixam de conferir a série que tem do Civilization, né, da Espanha que eu fiz aí.